O Pixel 3 XL é o smartphone mais potente do Google atualmente e vem com a promessa de entregar a experiência máxima com Android. Será que ele é capaz de superar flagships com versões modificadas do robozinho e também os rivais da Apple com iOS? É isso que você descobre agora em nossa análise completa. O design do aparelho é parecido com o do Pixel 3. Temos uma estrutura de metal com finalização brilhante reforçada por vidro na frente e traseira. E assim como no modelo menor, o acabamento mescla vidro liso com parte fosca. Na parte frontal, vemos a primeira diferença entre os dois modelos do Google. A empresa decidiu aderir à moda do entalhe no Pixel 3 XL, mas fez isso de forma errada. O corte é maior do que vemos normalmente em outros aparelhos, devorando uma grande parte da tela. Claro que beleza é algo subjetivo, mas olhar para o aparelho causa estranheza no início. E o pior é que a empresa não incluiu uma opção para ocultar um entalhe nativamente, como vimos em smartphones de outros fabricantes, mas é possível usar apps de terceiro para isso. O Pixel 3 XL mantém o duplo alto-falante frontal do seu antecessor, mas agora ganhou uma câmera secundária com lente grande angular para tirar selfies em grupo. Na lateral, ainda temos o botão de energia colorido nas versões branca e rosa do aparelho, mas nesse que analisamos, todos os botões são na cor do celular. Um lado ruim na traseira de vidro com acabamento fosco é que acaba riscando com muita facilidade, especialmente no modelo na cor preta. Escolher a opção na cor branca ajuda a esconder este problema. O Pixel 3 XL vem com os mesmos acessórios do seu irmão menor. Aqui temos um carregador de 18 watts de potência, cabo USB no padrão C em ambas as pontas, fones de ouvido com conexão USB-C, adaptador para P2, adaptador para USB mais antigo, chavinha da gaveta do cartão SIM, guia do usuário e adesivo. Aqui temos tela OLED como na geração passada, mas Google deixou a LG como fornecedora e adotou painéis da Samsung desta vez. Essa mudança deve agradar aqueles que temiam unidades com telas defeituosas como aconteceu com o Pixel 2 XL. Agora temos 6,3 polegadas com resolução superior à da geração passada e também do Pixel 3. Mas apesar de ter painel da Samsung, a qualidade não é a mesma que você encontra na linha Galaxy. Notamos que o brilho da tela não é muito alto, o que compromete um pouco o uso em ambiente externo. Além disso, o ângulo de visão é mais limitado do que normalmente vemos em telas do tipo OLED. A reprodução de cores é muito precisa no modo manual, também oferecendo um modo saturado para quem curte cores vibrantes. Se a tela não chega a ser um grande destaque, a parte sonora, por outro lado, chama atenção. Por ter duplo alto-falante frontal, temos um som mais potente e envolvente que nos rivais diretos. O fone de ouvido é o mesmo que vem com o Pixel 3. Ele é feito de plástico, o que o torna desconfortável em longos períodos de uso, mas entrega uma boa qualidade sonora. O Pixel 3 XL conta com o mesmo Snapdragon 845 do seu irmão menor, assim como a mesma quantidade de memória, mas acabou entregando desempenho inferior. Não é de hoje que temos relatos de que o aparelho apresenta problema no gerenciamento do multitarefas, e até agora Google não arrumou esta falha. Em nosso teste de velocidade, ele não conseguiu segurar os aplicativos em aberto, o que faz com que o Pixel 3 XL entregue um dos piores resultados entre os flagships de 2018. Já em benchmarks, tivemos resultados superiores em todos os testes comparados ao Pixel 3. Aqui ele fica no mesmo patamar de outros aparelhos com processador similar. Em jogos, como esperado, também temos ótimo desempenho. Não vimos qualquer lentidão ou engasgo, mesmo ao rodar títulos mais pesados como o PUBG. O ponto forte da linha Pixel sempre foi suas câmeras, e isso não mudou com o 3 XL. A novidade na parte de software fica para a captura de imagens sem compressão, para quem deseja manter a qualidade máxima. Mas também é possível salvar a mesma foto em formato mais tradicional, que ocupa menos espaço e fica mais fácil de upar nas redes sociais. Google também incorporou um novo tipo de foco, que permite você travar em um objeto e não apenas no plano do cenário. Isso é bom para filmagens quando o objeto estiver em movimento, assim a câmera não perderá o foco com facilidade. Também ajuda na hora de tirar fotos de bichinhos de estimação ou mesmo de crianças pequenas.
As fotos capturadas pelos modelos anteriores já eram muito boas, e no Pixel 3 XL vimos alguns refinamentos. O salto não foi grande, mas é possível ver que o aparelho registra um maior nível de detalhes e entrega um alcance dinâmico mais balanceado quando o HDR+ está ligado. Como antes, as imagens saem com um contraste exagerado, o que cria uma aparência mais escura que favorece os detalhes de destaque sobre as sombras. As cores ficam mais vibrantes, enquanto o balanço de branco puxa para os tons mais frios. Em fotos noturnas, temos menos ruídos que aparelhos rivais, mas em vídeos não é possível dizer o mesmo. A filmadora grava em 4K, mas não a 60 fps como vemos em outros flagships recentes. A qualidade da imagem é muito boa, com alto nível de detalhes, sem falar na estabilização do aparelho que funciona muito bem. A captura de áudio está dentro do esperado para um aparelho do seu porte, mas o cancelamento de ruídos poderia ser mais eficiente. Teste de gravação com o Pixel 3 XL. Google reduziu a bateria do seu flagship comparado ao seu antecessor. E como esperado, o Pixel 3 XL acabou entregando autonomia inferior, mas ainda fica acima do que o Pixel 3 oferece. A diferença é de apenas 2 horas em tempo de uso entre os modelos de 2018, mas é suficiente para quem não faz uso mais pesado com muitos jogos. O carregador entrega a mesma potência, e por ter bateria menor, o Pixel 3 XL acaba passando menos tempo na tomada que seu antecessor. De qualquer forma, ainda é preciso esperar quase 2 horas para isso, o que é um tempo alto considerando outros flagships com carregamento acelerado. Apesar de não ser tão rápido como muito flagship que testamos em 2018, o aparelho do Google entrega boa fluidez na execução de apps e jogos. Se a empresa corrigir o gerenciamento de RAM, teremos uma experiência ainda melhor. Para quem busca força bruta e alta velocidade, o OnePlus 6T seria a escolha ideal. Resumindo tudo o que vimos aqui, o Pixel 3 XL tem como grande destaque sua câmera, que manda muito bem em fotos. O aparelho vem com Android sem modificações, que entrega atualizações rápidas, mas peca no gerenciamento de memória. Isso faz com que ele seja mais lento que muito flagship do ano passado. A tela é boa, mas poderia ser melhor. Pelo menos na parte sonora, ele não deixa a desejar para os concorrentes. A bateria não chega a ser ruim, mas também está abaixo do que muitos entregam. Para quem busca ótima câmera, o Pixel 3 XL é o diferencial entre os modelos com Android, mas poderia entregar um conjunto mais acertado. Sem falar que o aparelho é caro e não é vendido oficialmente por aqui. Importá-lo vai acabar saindo mais caro que flagships nacionais, o que pode não ser atrativo para muitos. Para conferir mais detalhes do Pixel 3 XL, só acompanhar a matéria pelo link na descrição do vídeo. Lá no site do Tudo Celular você poderá compará-lo com os seus rivais. Aproveite também para se inscrever aqui no canal para não perder outros vídeos do flagship do Google. Aqui foi Francisco Lucena e até a próxima!